Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aline Quinto Psicanalista. Quem nunca se arrependeu de algo? Quem nunca se sentiu culpado pela prática de algo, por um comportamento, por uma fala, ou até mesmo pela ausência de uma ação que atire a primeira pedra? Hoje nós vamos falar sobre culpa e o que é, de fato, a culpa. Podemos classificar a culpa como um sentimento que está relacionado a falhas, sim, quando essa pessoa sente que ela falhou consigo mesmo, com outra pessoa, e até mesmo quando ela acha que alguém pensa que ela falhou. Pode desencadear, sim, no indivíduo um sentimento de culpa. Nós também podemos dizer que a culpa é um sentimento do passado, porque normalmente se trata de algo que foi feito e gerou arrependimento, ou até mesmo algo que se deixou de fazer. Situações assim podem sim desencadear o sentimento de culpa em alguém. Freud acreditava que, de alguma forma, nós, seres humanos, internalizamos a nossa agressão instintiva e a direcionamos a nós mesmos na forma de culpa. Assim, a alegação é que a culpa é uma agressão que deveria ter sido direcionada para fora, para o outro, e é, em vez disso, direcionada para nós mesmos, para dentro de nós. Para a psicologia, a culpa tem uma outra face. A culpa surge como uma forma da pessoa tentar superar ou até mesmo dissimular a sua insignificância pela condição de ser humano, pela condição de impotência. A culpa seria aí o cultivo e a manutenção da sensação de que tudo na vida depende da pessoa. Sendo assim, ela se torna culpada por tudo aquilo que der errado nessa sua condição humana. A culpa pode ser um dos sentimentos mais desagradáveis que um ser humano pode vivenciar. E ela pressupõe uma divisão do próprio eu. Como assim? Uma divisão do próprio eu. É como se o indivíduo se dividisse em duas partes: a parte que age e a parte que julga a ação ou até mesmo a falta da ação. Sentir culpa representa a nossa capacidade de assumir os nossos erros. Assim como nós podemos ter sentimentos e passar por conflitos, de tomar decisões, por mais difíceis que elas sejam, a culpa é um sentimento normal na vida de todo ser humano. Nós nos desenvolvemos e crescemos quando somos capazes de reconhecer e tentar corrigir os nossos próprios erros. E a culpa faz parte desse processo de uma forma muito real, muito verdadeira, muito intrínseca dessa situação. Dito isso, qual seria então a origem da culpa? De onde ela advém na vida do ser humano? É preciso entender que a culpa não é um componente que nasce com o indivíduo, como outros sentimentos, como raiva, medo. A culpa é um conceito adquirido a partir de parâmetros éticos e morais ao longo da nossa vivência, quando atingimos aí um certo grau de racionalidade. Quando nós nascemos, crescemos e evoluímos, conquistamos para nós mesmos, de acordo com as nossas vivências, com aquilo que nos foi ensinado, com aquilo que nos foi transferido, certas regras e valores que são responsáveis por nos nortear no decorrer da nossa jornada. E aí, quando nós transgredimos essas regras e sentimos a sensação de culpa, é um ato normal que faz parte da essência daquilo que nós nos tornamos ao longo da nossa vida. Ou seja, adquirimos esse senso, esse sentimento de culpa a partir das nossas vivências. E quando a culpa pode se tornar um problema na vida do ser humano? Bom, veja se faz sentido para você. Tudo aquilo que nós passamos na nossa vida necessita de equilíbrio, né? Alimentação, exercícios, sentimentos. E para que nós consigamos manter um bom equilíbrio das nossas emoções, quando isso acontece, nós evitamos que os nossos pensamentos sejam distorcidos e se percam da realidade. E aí, imagine uma pessoa que se perde, né, na sua própria realidade. Essa pessoa ela corre o risco de perder o fio da meada da sua própria vida, da sua própria existência. Olha a importância de mantermos o equilíbrio da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Quando uma pessoa ela é dominada pela sensação de culpa, quando isso corrói, ela pode buscar para si um processo corrosivo e autodestrutivo. E por quê? Porque essa pessoa ela vai incorporar
esse sentimento à própria vida por tempo desproporcional à situação pela qual ela esteja passando. E muitas vezes, situações até sem sentidos, que não são reais. E aí, quando ela se apropria, quando ela incorpora e quando ela não supera, isso acaba sendo destrutivo. A culpa está presente em vários aspectos da minha e da sua vida. Ela está presente na nossa vida profissional, pessoal, familiar, educacional, e ela é um sentimento que pode ser camuflado por outros sentimentos. Como assim? Algumas pessoas, quando se tornam retraídas ou até mesmo agressivas, ou quando não querem pensar muito nesse sentimento de culpa, elas podem camuflar através desses sentimentos que eu descrevi, né? Elas podem se tornar pessoas dessa maneira e, na verdade, estão escondendo o sentimento de culpa que existe aí de uma maneira muito forte na sua vida. Na psicanálise, existe um aspecto da culpa que nós chamamos de aspecto imaginário. Como é isso? É quando as pessoas se sentem culpadas por algo sem de fato serem. Elas trazem para si uma carga pesada de angústia e muitas vezes elas são invadidas por medos e ansiedades, simplesmente por não saberem o que fazer com esse sentimento. Esse sentimento de culpa também pode se transformar em algumas situações como um mecanismo de defesa no âmbito imaginário, para que a pessoa fuja de situações reais. Por exemplo, imagine alguém que sofre de dependência emocional. Facilmente, essa pessoa pode criar o hábito de assumir a culpa do parceiro sem ter feito nada, sem dever, simplesmente para não perder essa pessoa. Outras situações, imagine uma criança que ela foi abandonada pelos pais. Essa criança, ela pode assumir a culpa pela partida dos pais para não ter que lidar com a realidade de que eles não são tão bons assim, para não ferir a idealização que ela tem desses pais. Funciona como um mecanismo de defesa. Olha como é complexo. Cada caso é muito específico. Não dá para generalizar e dizer que quem se sente culpado é por um mesmo motivo, mesmo que sejam circunstâncias e situações similares. Cada história tem um conteúdo, cada pessoa tem uma estrutura, e isso deve ser investigado detalhadamente para não causar aí mais confusão nesse sentimento tão controverso. O pedido de desculpas, que é tão comum em alguns momentos da vida, né? Nós pedimos desculpas todos os dias por várias situações. Em alguns casos, como ele é muito insistente, muito frequente, ele pode retratar a necessidade que a pessoa tem de se esvaziar desse sentimento de culpa. Tentem imaginar alguém que sente que cometeu algo grave e não consegue lidar com esse sentimento contido. Essa pessoa pode facilmente se propor a ficar constantemente pedindo perdão, pedindo desculpas, no intuito de se livrar desse desconforto contínuo. O julgamento é um tribunal que pode ser severo e condenar uma pessoa à pena máxima. Da mesma forma, sentimentos de culpa podem gerar uma autocondenação e uma culpabilização, que para algumas pessoas pode ser sentida como irreversível, dependendo da intensidade que essa culpa se instala na vida do indivíduo. Cada pessoa vai reagir de uma maneira, de uma forma diferente a cada situação vivenciada. E os motivos pelos quais um sentimento de culpa podem emergir na vida de um indivíduo podem ser inúmeros. Por exemplo, filhos se culpam pela separação dos pais, pais podem se culpar pelo comportamento inadequado dos seus filhos, filhos que culpam os pais por suas dificuldades, pessoas se sentem culpadas ou se culpam por não serem bem-sucedidas com o sexo oposto ou até mesmo profissionalmente. Mulheres podem se culpar por não terem tido filhos ou até por não terem sido boas mães. Olha só, pessoas que possuem relacionamentos extraconjugais podem trazer para si o sentimento de culpa. Obesos, pessoas obesas podem se sentir culpadas por não conseguirem emagrecer. Enfim, os motivos que podem ocasionar esse sentimento de culpa na vida de uma pessoa são diversos, né? E podem aí envolver várias questões com relação a esse sentimento de culpa. E quando isso se torna de fato preocupante? Quando isso se torna algo a ser olhado com uma certa atenção? Quando nós não conseguimos administrar o sentimento de culpa.
Quando, a partir desse sentimento, entramos num ciclo frequente de negatividade, prejudicando a chance de nos conhecer melhor, de nos desenvolver, de aprender com o erro cometido. A pessoa, ela fica pensando o tempo todo no ocorrido. E quanto mais ela pensa, quanto mais ela fica revivendo, remoendo, mais aprisionada ela fica nesse círculo vicioso, mais ela sente raiva dela mesma ou da situação, mais ela vai sentir culpa, vergonha, remorso e, consequentemente, ela acaba paralisando na vida. A culpa pode causar um estrago absurdo na vida de um indivíduo. E eu quero trazer aqui alguns sinais e alguns sintomas de pessoas que lidam com essa dor. Não é regra, mas geralmente a pessoa que se sente culpada, ela tende a se queixar mais de remorsos, ela pode desenvolver mais facilmente diálogos internos de autoacusação e se ver como uma pessoa indigna. Ela pode desenvolver a insônia, pavor noturno, pesadelos, mau humor, ansiedade, angústia. E também podem acontecer alguns sintomas psicossomáticos que afetam o sistema digestivo, o sistema cardiorrespiratório e até mesmo a pele do indivíduo. Já os sinais clínicos, que são mais comuns nesse quadro de quem vivencia essa dor silenciosa e tão corrosiva, podem ser batimento descompassado do coração, alterações na pressão arterial, quadro de psoríase, dermatites, herpes, tantos outros problemas. E pode também haver alguns sinais comportamentais, como comprar excessivamente, comer excessivamente, beber de forma compulsiva, o sedentarismo, a agitação no outro extremo, a autossabotagem, pensamentos e comportamentos autodestrutivos como mutilação, automutilação e até mesmo ideação de suicídio. E também a ocorrência de acidentes evitáveis, acidentes que a pessoa pode evitar, mas ela não evita, como seja por imprudência, imperícia ou até mesmo negligência. E nessa situação, quando então procurar ajuda? Quando recorrer a uma fonte de socorro para superar esse sentimento de culpa? O momento ideal para procurar ajuda é quando a culpa se apresenta de maneira desproporcional aos acontecimentos e quando ela se torna persistente, constante, interferindo na vida familiar, social, acadêmica e também profissional, afetando assim a autoestima e a saúde do indivíduo, ou seja, roubando a sua qualidade de vida. No caso de muita dor emocional, onde a culpa pode paralisar alguém, desencadear comportamentos agressivos, de autossabotagem e até mesmo autodestrutivos, é indispensável o auxílio de um profissional capacitado, especializado, com orientação adequada. E para quê? Para converter tudo isso, toda essa bagagem, né, em um processo de aprendizado e de novas perspectivas. É o que nós chamamos na clínica psicanalítica de ressignificação. Não dá para mudar o fato que ocasionou a culpa, mas podemos dar a ele um novo significado. E dessa forma, esse indivíduo vai se desvencilhar desse sentimento tão destrutivo. Gostou desse conteúdo? Já se viu em alguma situação assim? Conhece alguém que teve aí a vida paralisada por algum sentimento de culpa, seja ele real ou não? Então faz uma gentileza, compartilhe esse vídeo. Seja agente da boa informação. Eu sou Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. Não deixa de seguir o canal, curtir, deixar aqui o seu comentário. Quando você curte e comenta, o YouTube entende a relevância desse conteúdo e compartilha para mais pessoas. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima.